já tenho uma relação grande de perguntas sobre o que eu tenho que falar, eu achei que eu não deveria esperar até o dia 25. Mesmo porque se eu esperasse o vídeo ia ficar muito longo e talvez não ficasse tão agradável essa conversa, já que a gente não vai estar conversando uma olhando nos olhos da outra. Bem, quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudia, eu moro na Holanda e o canal da gente é Casa Funcional Gagner, quase não digo o nome, e tem uma grande família conosco, são 563 pessoas até esse momento. E a primeira vez que eu me apresentei foi quando nós fizemos 500 inscritos, e essa é a segunda vez que eu falei que eu ia responder algumas perguntas. E uma das perguntas que tem aqui é... antes que eu esqueça, sejam bem-vindos. E vocês que ainda não se inscreveram, eu conto com a inscrição de vocês, com like, e apertem o sininho de notificações e, por favor, escrevam alguma sugestão sobre o que colocar no canal, porque às vezes eu fico um pouco perdida. E as pessoas têm me ajudado muito, as pessoas da família têm me ajudado, o que mais elas gostariam de ver, como que eu poderia ajudar. Primeiro eu quero pedir desculpas, porque meu cabelo realmente eu não tive tempo de ir ao salão. E vamos começar pelo primeiro ponto. O primeiro ponto é que as pessoas perguntam muito como é falar holandês. Como foi para mim falar holandês? Dizer que foi fácil, eu ia estar mentindo, tá? Porque é um idioma bem diferente do nosso. A fonética é diferente, o alfabeto é diferente, os números são diferentes. E quando eu comecei a ter que estudar, porque como que eu ia ficar no país sem falar a língua e depender de Glelson para tudo, né? Apesar das pessoas todas aqui falarem inglês e eu chegar aqui com um pouco de inglês, porque eu estudei no IBEU, em Fortaleza, não é a mesma coisa, entendeu? E eu acho que quando você está morando no país, você deve respeito àquele país. E uma das formas de você demonstrar respeito pelo país que você vive é falando o idioma deles, tá? É se esforçando para falar. Então eu cheguei para a Glelson e falei, eu quero falar holandês, eu preciso falar holandês. Mesmo porque eu quero trabalhar e eu acho que é o correto. E ele falou para mim assim, a primeira coisa que você vai ter que fazer é esquecer português. Ninguém aprende holandês pensando em português. Então esqueça o português. Esqueça a rádio portuguesa, esqueça a música portuguesa, esqueça canais brasileiros portugueses, esqueça jornais brasileiros, esqueça tudo. E comece a treinar o seu ouvido com holandês, mesmo que você não entenda nada. Coloque o seu telefone em holandês, a mensagem da secretária eletrônica, coloque em holandês.
deixem as pessoas falarem holandês com você, mesmo que você peça para elas repetirem 1000 vezes, e 1000 vezes você peça para ela repetir devagar, que elas vão repetir. E assim eu fiz. A gente não tinha canal brasileiros nem portugueses, e eu evitava ao máximo falar português. E eu comprei um CD com línguas, um CD de idiomas, e comecei a treinar. Fiz inscrição num curso de línguas para holandeses, mesmo porque eu queria a nacionalidade holandesa. E para ter a nacionalidade holandesa, como eu não sou casada com holandês, eu teria que fazer provas e passar por entrevistas. Então, tudo isso eu tinha que ter um holandês bom. Não excelente, mas bom, tá? Então, eu comecei a estudar a princípio sozinha. Glelson me ajudava. Sempre dizia as frases erradas, mas em qualquer lugar que eu ia, alguém corrigia. Olha, não está correto. Você fala assim, ou eles diziam, o que você está falando é isso que você quer? Aí eu dizia, não, eu quero outra. Aí eu falava em inglês, eu quero outra coisa. Então você quer isso. Então eles ajudam muito quando eles veem o interesse da pessoa pelo idioma. Fiz o curso de 1 ano de holandês no Albeda, e foi um curso, eu poderia dizer que foi gratuito, porque na realidade eu não paguei pelo curso, mas paguei pelo material, tá? Pelo livro que acompanhava o CD, pelas apostilhas, isso eu paguei, que também não era caro. E o curso não paguei nada. Nesse 1 ano eu tinha que aprender, porque eu tinha as provas para eu fazer, né? E eram 5 provas, tinha uma de ouvido, você tinha que ouvir a pessoa perguntar e você tinha que responder, e você tinha um tempo para responder. Ou seja, vamos dizer assim, um exemplo. A menina perguntava, vai acontecer Van Damme? De onde você vem? E eu tinha 5 segundos para responder. E contar do Brasília. Pronto. Tá? Então, eu não tinha muito tempo para pensar, transformar a pergunta em português e depois a resposta de português transformar para holandês. Não, era imediato. Você botava o fone e tinha uma gravação, e na gravação, quando passava os 5 segundos, ele fazia pi, pronto, não adiantava você falar mais nada. E fiz as provas, passei, depois eu fui para a entrevista, passei na entrevista, e que foi muito engraçado, porque eu sempre gostei muito de falar. Eu acho que vocês já perceberam, eu se deixarem, vai a vida toda eu falando. E na entrevista, quando eu cheguei, porque aqui tudo é horário, tá? Então, vamos dizer assim, se falar assim, a sua entrevista é às 3 horas da tarde. Então, a sua entrevista é às 3 horas da tarde, tá? Não é 3:01 ou 1 minuto para 3, não, 3 horas da tarde. E quando deu 3 horas, veio uma senhora e disse, por favor, entre e sente. E eu entrei e sentei, e tinham 5 pessoas. Eu achei que aquelas 5 pessoas
na minha cabeça, estavam esperando para fazer a entrevista. E eu comecei a puxar a conversa, e a conversar, e a pessoa respondia, e eu conversava, e a pessoa perguntava, e eu respondia. E teve uma hora que teve um senhor que estava lá e disse: senhora, a gente tem que terminar, porque o próximo candidato vai entrar. Aí eu disse: e a entrevista? Ele disse: você acabou de fazer a entrevista. Então, assim foi minha entrevista. Eu acho que se eu tivesse ficado nervosa, tensa, talvez não teria sido tão boa. Então, ela foi muito natural, porque eu fui chegando e fui conversando. Você sabe como é brasileiro, não sabe ficar quieto, não sabe ficar calado. E a pessoa perguntava sobre a minha vida, de onde eu tinha vindo, e quais eram minhas pretensões aqui. E pronto. Depois que eu fiz o curso, fiz as provas, passei na entrevista, eu tinha que esperar 5 anos de moradia fixa aqui para que eu tirasse a nacionalidade holandesa. E assim eu fiz, foi fácil, porque eu já estava com o resultado das provas na mão e da entrevista também. Cheguei no Stadhuis, na rementa, como é que chama aí? No órgão do governo, e falei: olha, eu quero tirar minha nacionalidade holandesa. E eles falaram: tem que ter a prova. Eu digo: eu tenho já a carta que eu passei. E ele disse: deixa eu ver. Aí viu e bateu a xerox e perguntou se eu queria passaporte e identidade, ou só o passaporte. Eu falei que queria os dois. E com um mês teve a festa da cidadania, que você faz o juramento e tudo. E depois, com uma semana, eu recebi meu passaporte e minha identidade. Então, essa foi a minha integração aqui. Gleuson, ele não tem a nacionalidade holandesa. A nacionalidade de Gleuson é italiana. Então, quando eu casei com Gleuson, ele já morava aqui há 10 anos. E ele já tinha a nacionalidade dele, holandesa, por causa dos avós. Eu tenho direito à nacionalidade italiana, mas eu nunca tirei, porque eu nunca tive vontade de morar na Itália. E eu sempre gostei muito daqui, engraçado, né? Foi um país que Deus me deu ainda criança, como eu já contei para vocês no vídeo passado. E aqui eu sinto que é meu lar.